preocupada e focada no cumprimento da missão, da execução, mas param de pensar a segurança pública como política pública. E a Secretaria veio exatamente para isso, né? Para pensar essas políticas e, obviamente, coordenar e integrar as outras forças. Muita gente pergunta, mas deixou as polícias como secretaria? Sim, claro, por quê? Elas, com o status de secretaria, elas conseguem ter autonomia administrativa e financeira, ou seja, você vê uma instituição forte. Eu acredito que instituição forte, você consegue prestar um serviço de melhor qualidade. Claro. Né? Porque valoriza o policial, o gestor, ele tem garantia de tomar decisão e não ficar à mercê de ações na primeira instância da justiça. Então, tudo isso a gente tinha que pensar, e nós pensamos, o governador Cláudio Castro foi um entusiasta nesse sentido e nos apoiou. Então, assim, eu acredito sim que a gente tem solução. Claro que ninguém aqui tem uma varinha mágica, achar que uma política de 50 anos, um cenário construído de 50 anos, você vai chegar agora e pilim-pim-pim, agora vai ser assim. Não existe. E aqui a gente não tem nenhum dos profissionais da equipe nossa da secretaria está aqui para enganar o povo. A gente não quer isso. Mas também a gente não quer tomar medidas de anestesiar a população, que a gente viu durante muito tempo é isso. Você tinha uma dor de cabeça, toma analgésico. Tem dor de cabeça, toma analgésico e fica todo mundo bem. Mas o que está causando essa dor? Tem que saber. O Rio de Janeiro tem um câncer. A criminalidade no Rio de Janeiro é um câncer. E o câncer, ele gera dor. E para dor, no caso de câncer, é morfina. Mas a morfina acaba com o câncer? Não. Não. Mas ela gera um maior conforto para o paciente. Mas isso não é a solução. O que resolve o câncer? Ou pelo menos tem possibilidade de resolver? Quimioterapia e radioterapia. Só que são medicamentos que causam um impacto muito grande no organismo. Então, o paciente... Mas tem que ser feito, né? O paciente perde o cabelo, fica debilitado, a pele fica opaca. Ou seja, ele piora, mas com a possibilidade de melhorar. Então é esse o cenário que a gente vê no Rio de Janeiro. Pode ser que num primeiro momento a população não se sinta bem, não se sinta seguro. No ano passado nós tivemos os índices muito ruins, comparados a 22 e 23, mas eu vou explicar por que foi ruim, 24, não como justificativo, mas tudo é um diagnóstico. Então a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos qual é o diagnóstico do Rio de Janeiro? E aí a gente explica fácil. Olhamos os números de 22 e 23. E esses números são corretos? Eles são precisos? São precisos, são precisos porque nós temos o Instituto de Segurança Pública, o ISP, que é o órgão oficial que consolida todas as ocorrências, por isso a importância da participação da população. Tá. Faça o registro de ocorrência, gere a ocorrência, que gerando a ocorrência você gera mancha criminal e gera números que a polícia possa usá-los para analisar e, obviamente, traçar suas estratégias. A gente olhou o número de 22 e 23, os números estavam estáveis, razoáveis, digamos assim, do ponto de vista aceitável daquilo que o governo achava que eram as metas a ser batidas. Tá? Bacana. Aí eu olhei, falei, tá muito esquisito isso, porque tá muito tranquilo, né? Um momento pós-pandemia. Só que a gente começou a cruzar os dados e viu que uma facção ela teve um avanço no território muito grande. E foi o Comando Vermelho. E a gente pôde entender por que os números estavam, entre aspas, bons. Por quê? Era uma estratégia deles não chamarem atenção. O que chama a atenção da população e chama a atenção dos políticos é o ataque no asfalto. É o ataque ao cidadão que mora fora da comunidade. Nunca se importaram o que acontece dentro da comunidade. Parece que é uma realidade que ninguém queria viver. Só que na nossa visão, segurança pública é para todo mundo. Claro. Quem mora dentro e fora da comunidade. Mais ainda quem mora dentro da comunidade, porque são subjugados por esses criminosos. Então, quando a gente olhou e viu que, na verdade, era uma estratégia da organização criminosa Comando Vermelho. Expandir o território, mas naquele momento eu não posso chamar a atenção. Como era no passado, quando eles só vendiam drogas, o que eles faziam? Eu não quero problema aqui na região, porque se tiver problema, a polícia vem aqui. Se a polícia vier aqui, eles ocupam a comunidade, eu paro de vender droga, me dá prejuízo. Só que é essa visão romântica da década, 2 décadas atrás. Hoje, o território, ele te dá a oportunidade de explorar outras receitas. Por isso, o Comando Vermelho, dentro de uma visão empresarial,
fez com que a polícia não fosse chamada a atenção, não fosse cobrada desses resultados. Enquanto isso, ele expandiu o seu território, principalmente na área de Jacarepaguá, Vargem Grande, Recreio, e com isso aumentou a sua capacidade de receita. Então esse foi um primeiro diagnóstico que a gente encontrou. E obviamente, dentro de uma visão que até então a gente achava que deveria ser a correta, a Polícia Militar tem a sua missão preventiva, repressiva, realmente é focada no criminoso, no sujeito que está ali, o criminoso que está atacando a população, roubando patrimônio, vendendo drogas. Essa é uma visão que a PM é bem alinhada com a missão dela. Agora, nós temos uma polícia civil, que é uma polícia judiciária, é uma polícia de investigação, que ela tem que ter um foco diferente. Ela não pode focar no criminoso. Ela tem que focar no negócio, na empresa. Certo. Porque o crime é um negócio. Se a gente tem todo não um ecossistema, né? Se a gente não focar no negócio, o que acontece? Você tem uma empresa e você simplesmente descobre que aquele diretor, aquele presidente, ele tem um problema qualquer de conduta e retira ele. A empresa quebra? Não, você só substitui. Aquele diretor, aquele presidente cometeu uma fraude, retira, coloca outro. O negócio acabou? Não. Porque a gente só olha a pessoa. O crime tem que ter essa mesma visão. A polícia tem que olhar o crime como um negócio. E a Polícia Civil aprendeu bem isso, graças a uma visão muito, muito boa do atual secretário da Polícia Civil, o delegado Cury. Por quê? Porque ele trabalhou na ponta, trabalhou com investigação. Então fica fácil você convencê-los de que o caminho é esse. E o resultado está aí. Operações com grande quantidade de recursos ativos do crime bloqueados. Recentemente, há 2 semanas atrás, uma investigação, mais uma parte da Operação Contenção, onde mostrou a aliança do Comando Vermelho com o PCC, e a Polícia Civil bloqueou 6 bilhões de reais. A maior quantia bloqueada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E a gente tem que entender isso como negócio, por quê? Porque não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou recentemente, no ano passado, mostrou que foi movimentado pelo crime organizado no Brasil inteiro 648,1 bilhões de reais. Vilela, se esse dinheiro fosse escriturado como uma empresa, o crime estaria em 5º lugar de faturamento no Brasil. Cara, que absurdo. Então essa é a realidade. Então se a gente não olhar um combate da visão do negócio, não é assim que as empresas fazem? Olha, você tem uma grande audiência, o cara quer te quebrar, como é que é o negócio do Vilela? Ele vai ofertar para os teus patrocinadores produtos ou serviços melhores, num preço muito... Porque de repente ele tem musculatura financeira, ele consegue ter um fôlego maior, e você que talvez não tenha, o que você vai fazer? Vai minguar, vai chegar um ponto que você vai fazer. Ou desiste. Ou vende para ele. É esse o raciocínio, Vilela. E no combate ao crime, tem que ser a mesma visão, não tem visão diferente. E é assim no mundo inteiro. Então, essa visão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro entendeu, e a gente só vê sucesso atrás de sucesso, operações atrás de operações, né? Caixinha do Comando Vermelho, 21,5 milhões de reais bloqueados. Esse é o caminho. Exploração de internet, 43 milhões bloqueados. Então, é esse o negócio. E o crime, o que ele faz? Vamos falar de São Paulo. O crime, ele entende como é um negócio, ele vai dizer assim, qual produto ou serviço é essencial? Ele sempre foca em alguma coisa que é essencial. Que droga? Quem usa droga? O viciado. Agora, quem usa internet? Você consegue hoje imaginar sem conectividade? Não, nem a pau. Não dá, né? Então, olha como é que é diferente a diferença de visões dependendo do estado que você está. São Paulo é o grande estado de logística do Brasil. Tudo passa por São Paulo. Qual é o principal meio de escoamento de bens e serviços no Brasil? Dentro do Brasil ou para fora? Rodoviário. A rodoviária. E depois o porto, Rodoviário. Para fora, claro que é o porto, o volume maior. Mas não é rodoviário? O que você precisa? Combustível. Onde o PCC entrou? Onde? Em posto de gasolina. Posto de gasolina e refinaria. Foi à toa que eles elegeram o combustível? Não. Estrategicamente, é um produto essencial. Pois é.
É dentro dessa visão. É uma visão estratégica de visão de futuro, visão de receita. Contrabando de cigarro. Mas o combustível é essencial. O cigarro tem quem fume e tem quem não fume. Agora, e combustível? É transporte público? Gás. É gás? É óleo? Internet. Tudo vai depender do combustível. No Rio de Janeiro, o crime organizado elegeu a internet. Por que a internet? Uma política da Anatel, que é a agência, né, a autarquia federal responsável por normatizar, fiscalizar e autorizar esse tipo de serviço, eles, dentro do princípio da universalização de acesso à internet, diz o seguinte: qualquer empresa que tenha menos até 5 mil assinantes não precisa de outorga. Eu não preciso, só me comunica e pode explorar. O crime olha, eu tenho aqui 50 mil, eu abro 10 empresas. E eu não sofro nenhum tipo de fiscalização, eu tenho toda a facilidade do mundo, e começou a explorar o serviço de internet. Então, com isso, e aí vai dizer, mas tem um monte de gente que explora, ganha tanto dinheiro? Ganha. Por quê? Porque eles monopolizam o território. A gente não fala que a guerra é pelo território? Você imagina você ter um negócio onde o território é seu, só você vende e a taxa de inadimplência é pequena. Você acha que alguém vai ficar devendo ao crime? Claro que não. Ou seja, você tem um negócio que é um monopólio e tem garantia de receita. O melhor dos negócios. E começou a explorar. Você tem um impacto, que é a própria população que às vezes recebe um serviço que não é de qualidade, mas você não tem um saque para ligar e reclamar. Vai ligar? Né? Serviço de atendimento ao cliente, eu queria fazer. Não vai ligar. Vai dever? Não vai dever. E mais, a concessionária